como Zaqueu. Eu quero subir bem mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Bom dia, povo de Deus. Faz um milagre, Senhor, em mim. Faz um milagre em nós, Senhor. Faz um milagre nesse povo. Faz um milagre, Senhor, neste mundo, Senhor. Esse mundo está precisando de encontrar-te, Senhor. Está precisando de um milagre. Está precisando de passar por Jericó. Está precisando, Senhor, de descer da árvore. Está precisando, Senhor, desse olhar. Está precisando de ti, Senhor. Bom dia mais uma vez. Bom dia, paróquia de Santa Luzia. Bom dia, povo de Deus. Aqui estou mais uma vez para fazer mais uma leitura orante, uma leitura da Bíblia. Encontrar-se contigo, Senhor, nessas leituras tão maravilhosas que tu nos proporciona através da palavra de Deus, através da Bíblia. Através desse encontro, através desses encontros. São esses encontros que faz nos encontrar contigo, Senhor. E aqui estou, mais um dia. Graças a Deus, graças a Deus. Que alegria estar aqui diante de todos vocês. Diante de ti em primeiro lugar, Senhor, diante da nossa mãe amada, para acolher a tua palavra e entender o que tu queres falar conosco. E que esse encontro seja uma proporção gigantesca em todos nós. Que nós possamos te encontrar, Pai. E hoje nós vamos fazer a leitura da uma passagem bíblica maravilhosa, que é esse encontro de Zaqueu com Jesus. Essa palavra está em Lucas, no capítulo 19, no verso 1 ao 10. Enquanto vocês procuram aí, nós vamos acalmar nosso coração, nós vamos fazer uma oração, que o nosso coração esteja aberto para entender o que o Senhor quer nos falar. Nós vamos ler, nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre o que está aqui e nós vamos contemplar no nosso coração tudo que a gente leu e que acolheu. E nós vamos nos transpor para este momento tão bacana de oração que o Senhor sempre nos dá, que o Senhor sempre nos oferece diante da tua palavra. Nós vamos meditando, deixar que ela fique guardada para contemplemos no nosso coração. Amém? Então aqui vocês vão, enquanto vocês encontram a passagem, a palavra na sua Bíblia, nós vamos estudar e meditar. Amém? Vamos invocar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo
diante de nós, sobre nós, a nos acolher, a frequentar e habitar o nosso coração, nós nada conseguiremos, né? Então, tudo que nós fazemos, nós vamos sempre pedir ao Espírito Santo que nos envolva, que nos dê essa luz, que nos dê essa sabedoria, que nos guie. Olha, eu vou dizer para você, a primeira coisa que eu faço quando eu abro meus olhos é olhar para minha janela e ver a luz e falo, Senhor, obrigada, Senhor, por mais uma noite. Obrigada, Espírito Santo, por estar comigo. Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? E hoje eu escolhi estar aqui com vocês. Escolhi meditar a palavra de Deus com vocês. E nós vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos envolva, né? Vamos rezar a oração do Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nos aproximemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos invocar a Trindade Santa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu já falei, a nossa palavra hoje está no Evangelho de Lucas, do capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos estar bem atentos para que nós possamos seguir direitinho o que a palavra quer nos falar. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Que era chefe, ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, né? Que maravilhoso. Os evangelhos de Lucas vêm mostrando vários encontros. Então nós temos, ontem nós lemos, não foi ontem, hoje nós lemos o evangelho de Lucas também, que fala sobre o cego de Jericó. Jericó é uma região onde acontecem vários eventos, né? Eu acho que porque ela é mais próxima, ela é vamos dizer, um canal assim, é uma passagem e ela fica bem próximo de Jerusalém, onde Jesus ia, né? Então ali aconteceram vários eventos. Então aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, ele não enxergava, mas ele já estava enxergando Jesus antes mesmo daqueles que estavam seguindo Jesus. Porque mesmo sem ele enxergar, olhando, ele não via,
mas no íntimo dele ele já via Jesus, ele sabia que só Jesus era possível que ele conseguisse enxergar. Por isso ele gritava por Jesus, pedindo para que Jesus viesse a seu socorro, né? E acontece agora, Zaqueu também era um homem que ele ouvia muito falar de Jesus. Aqui na palavra fala que ele era um homem muito rico. Ele tinha tudo. Mas será que tinha? Ele tinha tudo, bens materiais. Mas faltava nele algo. As pessoas podem ser ricas, mas serem muito pobres. Porque lhe falta o melhor, o encontro com Jesus. Então a pessoa era rica, como ele não tinha necessidade de nada, ele era muito rico. Mas ele tinha a sede de ver Jesus, ele tinha vontade de encontrar-se com Jesus, ele tinha curiosidade, mas tinha algo que impedia ele de encontrar Jesus. Em primeiro lugar, a multidão representa os pecados que as pessoas têm de entrar no meio daquele, é um impedimento. E as pessoas têm medo de se aproximar de Jesus pelos pecados, né? E também ele era muito baixinho e ele não conseguia ver Jesus. Então ele queria um meio de ver Jesus, queria ver Jesus de qualquer forma. Então ele descobriu que ele ia passar por ali. Então aquele caminho tinha árvores, né? E ele disse assim, eu vou subir numa árvore dessa e aqui, dessa forma, eu vou conseguir ver Jesus. E assim o fez, né? Subiu numa árvore, ele disse assim, aqui eu vou subir e de lá eu vejo Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. Então já no coração dele ele sentia o desejo de ver Jesus, né? Poxa vida, quem é que não tem esse desejo de ver Jesus, né? Então nós estamos aqui exatamente para isso, para nos encontrarmos com Jesus. Então daí de fato ele subiu na árvore e quando Jesus passou, ele falou, é dessa vez que eu vou ver Jesus. Mas só que Jesus o viu primeiro. Jesus olhou para cima, olhou, aí ele desce daí, Zaqueu. Olha só. Ele conhecia Jesus, conhecia Zaqueu pelo nome, como ele conhece a mim, como ele conhece a você, como ele conhece a todos nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome. E esse nome Zaqueu, ele tinha um significado. Depois a gente vai falar sobre isso. Aí Zaqueu desceu depressa ali, gente. Acelerado, né? Gente, ele me conhece, ele mandou eu descer. Eu vou descer. Desceu mais que depressa para se encontrar com Jesus. Que coisa linda. A alegria do Zaqueu a encontrar-se, a ter o olho no olho com Jesus. Pronto, quebrou. Foi ali, o olho no olho. Ali caiu a máscara do Zaqueu, né? Como cairá a nossa também, porque esse encontro com Jesus, esse encontro de cada pessoa que quer se encontrar com Jesus, é exatamente assim, né? A pessoa não se acha digna de encontrar Jesus, mas Jesus nos encontra. Nós todos, para Ele, somos dignos, somos pecadores, mas Ele veio para quê? Né? Então, vamos discutir mais um pouquinho esse texto. Vamos ver então as ações de Zaqueu, né? Vamos ver aqui pelo texto. Então, havia lá um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos republicanos. Ele procurava ver Jesus, ele queria ver Jesus. Então ele era um homem muito rico e ele tinha o desejo de ver Jesus.
Esse encontro de Zaqueu será um encontro muito especial. Ele serve como modelo para mim, serve como modelo para você, para todos aqueles que querem ter um encontro e se converterem. Mesmo os seus discípulos, né? Aqueles que seguiam Jesus, eles estavam ali junto com Jesus, mas quem sabe se todos eles tiveram esse encontro pessoal com Jesus. Porque quando Jesus se predispõe a encontrar um pecador, eles condenam, eles murmuram, eles ficam murmurando. Poxa, ele vai se hospedar na casa de um pecador, né? Porque Zaqueu o Zaqueu, ninguém conhecia o Zaqueu pelo nome. O Zaqueu era conhecido como o ladrão, o cobrador de imposto, o publicano, mas ninguém chamava Zaqueu pelo próprio nome dele. E Jesus o chamou, né? Jesus o chamou. Então vamos ver. Aí ele, como ele é um homem rico, ele procurava ver Jesus, ele corre, sobe na árvore, diz que é uma figueira, outros dizem que é sicômoro, eu não sei nem o que é sicômoro, mas figueira eu sei. Então vamos ver. Ele sobe na árvore, né? Aí ele era um pecador, mas ele tinha o desejo de ter uma experiência com o mestre. Então, como aqui toda a Bíblia, todo o texto bíblico que a gente lê, a gente observa que tem nos rodapés umas citações que são os paralelos, né? Então nós temos paralelos aqui que falam exatamente desse encontro, de várias citações aqui. E eu vou chegar lá, nessas citações. Eu acho muito, muito lindo esse encontro de Zaqueu com Jesus. Eu acho muito espetacular. Porque Zaqueu era um homem tão rico que ele não tinha tanto... será que ele era, se julgava feliz, né? Ele se julgava, como todas as pessoas o julgavam, que ele devia ser uma pessoa muito feliz, porque ele não precisava de nada, na verdade, material, ele não precisava de nada. Mas ele devia ter um vazio, porque na verdade, os evangelhos de Lucas, ele faz muito essa comparação entre o rico e o pobre. O rico, às vezes a pessoa é tão rica, muito rica de bens materiais, mas é tão pobre, porque ele não é uma pessoa de coração bom, não é uma pessoa generosa, não é uma pessoa que... Porque uma pessoa que só pensa no bem material, realmente, ele não pode se julgar uma pessoa, na verdade, rica. Ele é rica, mas é pobre, muito pobre, né? E nos evangelhos de Lucas, eles fazem muitas essas citações, essas comparações entre o rico e o pobre. A gente também pode ver, por exemplo, um paralelo entre esse evangelho de Lucas, de Lucas falando do encontro do Zaqueu, como também aquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele corre ao encontro de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, ele fica na frente de Jesus e fala com Jesus, né? Jesus, Senhor, me dá um lugar lá, eu quero ficar contigo do teu lado aí, eu sou um homem bom, eu pratico bem, ele era muito rico, né, o jovem. Eu faço boas ações, eu pago dízimo. Tá, essas coisas todas ele foi citando para Jesus. Aí Jesus, tá bom, basta uma coisa, você segue todos esses preceitos, mas falta uma coisa. Vende os teus bens e distribui para os pobres. E esse jovem sumiu. A gente não sabe. Eu, por exemplo, ainda não ouvi alguma citação, alguma evangelho ou alguma palestra ou alguma palavra que viesse falar a respeito desse jovem, se ele fez isso, se ele vendeu os bens, se ele não vendeu. Eu acredito que não, porque a gente nem ouviu mais falar dele, né? Enfim, e aqui nós estamos fazendo, eu vou procurar mais comparações. Tem outra citação também que relacionado a descer, né? Outra passagem também interessante. Aquele paralítico que ele
quer se curar. Ele quer encontrar Jesus porque ele era um paralítico e ele queria se curar. Aí os amigos dele foram tentar levá-lo ao encontro de Jesus. Só que também havia a multidão. Olha, de novo a multidão, né? Que eu creio que a multidão representa, assim, os pecados. Então, eles vão ao encontro, chega lá, eles não conseguem se aproximar de Jesus, porque o local estava muito cheio e a multidão impedia. Imagina, carregando numa maca, os 4 carregando numa maca e não conseguiam. O que eles fizeram? Eles desceram, olha só. Outra passagem que fala na descida. Então, essa descida já é já é um episódio que fala sobre o perdão. Porque eu acho que o perdão, no fato dele já descer, já significa como Zaqueu. O Zaqueu subiu na árvore e no descer ele já foi sendo lavado, perdoado, né? A mesma coisa aconteceu com esse paralítico. Ele foi elevado para o telhado, ele desceu e Jesus lá, ele falou: o que queres, né? Que ele ande? Aí ele já falou: para os seus pecados estão perdoados. Olha que bondade daqueles 4 amigos que acreditaram piamente que Jesus ia curar o companheiro deles. E ali eles desceram. Quando eles descem ali, o paralítico, essa descida, Jesus já é a dimensão do perdão, o pedido de perdão. Eu acho fantástico isso, fantástico. O descer do Zaqueu, o descer do paralítico são paralelos, são citações que a gente tem que olhar na Bíblia que falam nesses rodapés. Sempre que eu leio para discutir alguma coisa, eu busco aqui nesses paralelos e encontro. Essas citações são citações paralelas, que aí nos mostra, né, a dimensão do que quer dizer aquela passagem comparada a outras citações. Olha, uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui e que é bom observar. Então, quando Jesus, vamos lá no capítulo 5, quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Então não foi Zaqueu que convidou Jesus. A gente cantou essa música aí, que por sinal é uma música muito linda, que eu gosto muito também. Mas aí Zaqueu aqui na música fala assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Ele pede, ali diz que é Zaqueu que está pedindo, mas na verdade foi Jesus que se convidou para entrar na vida de Zaqueu. Jesus fala assim: hoje eu devo ficar na tua casa, né? Aí no versículo 6 diz: ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isto, todos começam a murmurar dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Sempre acontece essas coisas. Os discípulos, as pessoas que estavam com Jesus, aconteceu isso com aquele que gritava: Jesus, o filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é Jesus. O cego de Jericó, né, que ficava gritando, e eles mandavam que ele parasse de gritar. Mas Jesus já conhecia, já sondava o coração de todos eles. Então, como Jesus já sabia, que ele já enxergava pelo coração quem era Jesus, porque ele chamava Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel, né? Aí aqui ele fala também, a Zaqueu também aconteceu a mesma coisa. Zaqueu desce depressa e com alegria, ele já diz assim: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso aqui, essa parte aqui de devolver 4 vezes mais, vem lá do Antigo Testamento, que eles devolviam até metade dos bens, ou era uma forma de quando a pessoa
pagava lá as suas dívidas, fazia alguma coisa de errado, pagava pela metade. Então não era só se tinha uma quantia 10%, como é a cotação do dízimo, né, que eles dizem, mas ele lá no Antigo Testamento ele falava, é porque eu não procurei essa citação, mas da próxima vez eu vou procurar direitinho. Aí ele fala assim, Jesus disse, hoje aconteceu a salvação para esta casa. Então ele já diz ali diante de todos que a salvação entrou na casa do Zaqueu. Aqui, ó, no coração do Zaqueu. Zaqueu foi sondado por Jesus. Zaqueu, ele era rico, ele era um homem, era ladrão, era um cobrador de imposto, mas Jesus já sondou o coração de Zaqueu, ele sabia que Zaqueu tinha algo de bom. Isso era fantástico em Jesus, porque ele, no seu olhar, no seu olhar de coração, na sua sondagem, como ele sondava todos os corações, ele sabia quem eram as pessoas que precisavam, todos aqueles que precisavam de ser tocado para ser salvo. Porque ele já sabe que para aqueles que já estão seguindo a palavra, para aqueles que já vivem com ele, que já seguem, que já estão no caminho, esses não precisam de ser sondados porque já estão ali no meio. Já conhecem a Jesus. Ele precisa mostrar-se para quem ainda não o conhece. Então ele sondou, ele sonda. Jesus vê a nossa miséria. Então no meio daquela multidão, ele enxerga no meio da multidão o miserável, aquele que nada, que a pessoa pensa que a pessoa não tem nada de bom, Jesus encontra algo de bom no coração daquela pessoa. Aí Jesus o transforma. Ele toca exatamente na parte que a pessoa é transformada, naquilo que é de bom, ele aflora o bom. Aí o bem é aflorado e o mal, ó, vai abaixando. Se você mostra o seu lado bom, o lado ruim some. E assim Jesus fez com Zaqueu. E fará comigo, e fará com você, e fará com quem quer ter esse encontro pessoal com Jesus. Maravilhoso, né? Gente, como é apaixonante a palavra de Deus. Como é bom a gente estar nesse encontro. Eu fico tão feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui estudando essas palavras. Eu estou estudando também. Eu estudo, sei de nada. Eu estudo. E a gente, quando estuda, a gente vai plantando cada vez mais e regando essa semente que está dentro do nosso coração. Ela vai sendo regada e vai sendo mais fortalecida e vai crescer. E vão dar frutos. Que seja um, né? Que seja um, Jesus dizia. Que seja um, é um que eu quero mais. Né? Amém. Que coisa boa, gente. Esse encontro de Zaqueu, esse evangelho do encontro de Zaqueu com Jesus, ele meio que condensa, sabe, os encontros, os ensinamentos do evangelho de Lucas. Então, tem uma passagem que aqui no finalzinho nesse evangelho de Zaqueu, do encontro de Jesus com Zaqueu, que fala assim, eles murmuravam, dizendo que Jesus ia se hospedar-se com os pecadores, né? Na casa de um pecador. Aí Jesus fala assim, ó, hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar a salvação, o Filho do Homem veio procurar a salvar o que estava perdido. Então, Jesus, quer ver? Eu achei aqui numa passagem, numa citação aqui, num paralelo, no Evangelho de Lucas mesmo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo de 10
versículo de 10 ao versículo 13. Aí ele fala assim, Jesus estava pregando, João Batista estava pregando nas multidões, no meio dos publicanos, dos pecadores, e eles chegaram para João e perguntaram para ele, mas o que eu posso fazer para poder ter a salvação, né? Aí João fala assim, as multidões lhe perguntavam, o que devemos fazer? João respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma. Quem não tem, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Até alguns publicanos foram para o batismo e perguntaram, mestre, que devemos fazer? Ele respondeu, não cobreis nada mais do que foi estabelecido. Aqui. Alguns soldados também lhe perguntaram, e nós, que devemos fazer? João respondeu, não maltrateis a ninguém, não façais denúncias falsas e contentai-vos com vosso soldo. Jesus do céu, que coisa difícil acontecer nos dias de hoje, né, gente? Contentar-se com os seus soldos. Que nós vamos dizer dessas eleições aí que aconteceram, gente? Ontem, antes de ontem, domingo, né? Aconteceu as eleições. Ai, meu Deus, vamos pedir, vamos rezar. Sabe qual é a nossa saída? Nós que votamos, lá demos o nosso voto confiante de que vai haver mudança, que essas pessoas vão viver dos seus soldos e não vão tirar o principal, tirar dos pobres para se enriquecer em prol de si mesma, que é tão difícil isso. A corrupção parece que já está entranhada no povo, de um modo geral. Eu não digo nem só nos políticos, é no geral. Porque o momento que você sonega um imposto, o momento que você tem um gato na sua casa, isso aí tudo é corrupção, gente. As pessoas não caem em si que isso tudo, a pessoa tem que saber viver com aquilo, procurar viver com aquilo que lhe é, que você ganhou com o suor do seu rosto. Que você trabalhou, que você viveu, se você planejar, eu sei que as coisas estão difíceis, mas se você não colocar os pés, as mãos acima do que você alcança, não colocar as suas mãos acima, você vai conseguir devagar, controlando direitinho, você consegue viver com o que você ganha, sem precisar roubar. Poxa, essas pessoas têm um ganho tão maravilhoso, para que ainda vão roubar, né? Enfim, aí Jesus alerta para que ele viva com o seu soldo, né? Aliás, João é que fala, né? João que fala que você possa viver com o seu soldo. Fala para o soldado, como fala para aquele que vai cobrar o imposto, que cobra o imposto justo. E que esse imposto vá, né? Para aquilo que realmente é cobrado, né? Enfim, esse evangelho é um evangelho maravilhoso, como todas as palavras, é muito bom, e se a gente for ficar aqui, a gente vai falar muito, mas vamos já estamos chegando no final. Então, é muito bom a gente voltar a dizer, Zaqueu era um pecador, um cobrador de imposto, era um publicano, mas ele tinha o desejo de ver Jesus, e Jesus sondou o coração dele, foi lá e teve esse encontro com ele, mandou que ele descesse da árvore, e ao olhar ali, de olho no olho, Zaqueu já foi totalmente, apagou todo aquele sentimento de maldade, de roubo, de coisas ruins. Ele já disse para Jesus ali de pé, imagina, Mateus, Zaqueu devia ser bem pequenininho, né? Mas ele ficou de pé ali diante de Jesus e disse que devolvia aquilo que ele cobrou a mais e que ele ia dividir os bens dele e tal. Então foi assim meio que econômico, né? Uma solução econômica, mas aquela solução econômica era o erro dele, a economia onde estava, porque o coração dele era bom,
Tanto é bom que quando ele tinha o desejo de ver Jesus, Jesus sondou no coração dele e ele se encontrou com Jesus. Dali ele foi convertido, né? Ele sofreu, foi uma mudança na vida de Zaqueu. Então Jesus propôs a ele uma guinada na vida, a fim de levá-lo à experiência da salvação, né? Enquanto todos viam Zaqueu como aquele homem que era um homem miserável, ruim, Jesus viu o coração dele. E aí o salvou, né? Jesus viu o coração de Zaqueu e olhou para ele e pediu para que ele colocasse em prática tudo que estava dentro do coração dele, a bondade. E assim ele faz conosco, né? Vamos ver que Jesus só quer encontrar com cada um de nós para nos salvar, né? Ele quer entrar na nossa casa. Ele se convida para entrar na nossa casa. Então a gente vai pedir também que ele entre na nossa casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em nós, faz um milagre em mim. Ó Senhor, obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada por estar aqui na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse encontro maravilhoso. Esse encontro de Zaqueu, que seja um exemplo para nós, que nós possamos, Senhor, te encontrar. Que nós possamos, Senhor, ser realmente, ver essa multidão, que essa multidão que são os nossos pecados, que nós afastemos isso, Senhor. E suba nessa árvore, que nós possamos descer dessa árvore, que nós possamos, Senhor, subir na árvore para te encontrar. Mas também possamos descer para ter esse encontro pessoal, te olhar olho no olho, Senhor. Olhar olho no olho e dizer, Senhor, estou aqui, perdoa meus pecados. Senhor, estou aqui, eu quero ser teu seguidor, Senhor, eu quero ser tua seguidora, Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre na minha vida. Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo por essa oração, agradecendo por esse encontro, que Jesus possa estar presente na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ofereça esse Pai Nosso para que o Senhor ilumine os cientistas, Senhor, e que o Senhor cesse, Senhor. Que o Senhor ponha a sua mão poderosa sobre todos nós e que essa pandemia seja dissipada, Senhor. Sabemos que diante dessa eleição que agora teve, com aglomerações e tudo, pode haver uma volta de outro surto, Senhor. Que isso não seja, Senhor, que o Senhor não permita que isso aconteça. Que seja controlado, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.